Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos começando mais um programa TV Saúde e hoje nós vamos conversar com a doutora Jéssica Pascoal de Bittencourt, que é psicóloga e também especialista em psicologia da saúde. Tudo bem, doutora? Bom dia. Bom dia, tudo certinho com você? Tudo ótimo. Hoje nós estamos aqui no consultório da doutora Jéssica para falar sobre demência. É um assunto muito interessante, muito vasto e hoje nós vamos explicar para vocês, a doutora vai explicar para nós, um pouco sobre esse tema, que é muito importante e muitas pessoas talvez tenham esse problema, mas não sabem, né, doutora? Bom, primeiramente eu queria que você se apresentasse para nós, Nossa primeira entrevista hoje, nosso primeiro bate-papo. Quem é a doutora Jéssica Pascoal de Bittencourt? É oriense? Eu sou daqui de Ourinhos, me mudei para Bauru, fiz faculdade de psicologia lá. Depois que eu me formei, fui para São José do Rio Preto, fiz aperfeiçoamento em psicologia da saúde. Fiquei 1 ano trabalhando no hospital de base da FAMERP, que é a Faculdade de Medicina de lá, e fazendo outro curso de especialização em neuropsicologia. Agora eu voltei para Ourinhos, estou atuando aqui na clínica e terminando a minha outra especialização em neuropsicologia. Bacana, muito obrigado. Olha que bacana, gente. Hoje o nosso papo então vai ser sobre demência. Mas antes de falar sobre a demência propriamente, eu queria saber o que é a neuropsicologia. Explique para nós. A neuropsicologia é uma parte da neurociência que liga a psicologia com a neurologia. Ela vai estudar a relação entre o cérebro, o funcionamento do cérebro e o nosso comportamento. Estuda muitas funções cognitivas, Se a gente pensar grosso modo, nosso cérebro, cada partezinha é responsável por alguma função cognitiva. As funções são atenção, memória, orientação temporal, espacial, a linguagem, entre outras 1.500 funções. São muitas, né? São muitas. Nosso cérebro é muito complexo. E como que é a atuação da neuropsicologia? Neuropsicólogo atua em vários lugares. Tem neuropsicólogo que trabalha em hospitais, então procedimentos pré-cirúrgicos, muito conhecido como uma cirurgia de epilepsia, por exemplo, que vai fazer uma bateria de avaliação que envolve testes, escalas, tem anamnese e vai ajudar o médico a ver qual que é o lugarzinho que tem um comprometimento maior. Será que dá para fazer realmente a cirurgia? Será que não vai dar? A gente dá esse auxílio ao médico, Na parte clínica, quando o médico encaminha com um possível diagnóstico de demência ou no caso de crianças, TDAH, deficiências, a gente também auxilia o médico através de testes, escalas, tem anamnese, a dar o nosso parecer, a nossa hipótese diagnóstica. A gente atua mais, principalmente nessas duas áreas. A sua, em especial, seria clínica. Clínica, isso. Nós vamos chamar um intervalo rapidinho, doutora. E eu peço para você continuar ligado ao nosso programa, que daqui a pouquinho nós vamos voltar falando sobre os tipos de demências, quais os sintomas, tá bom? Já já estamos de volta e eu espero você. Até mais. Muito bem, voltamos com o programa TV Saúde, hoje com a doutora Jéssica Pascoal de Bittencourt, psicóloga. Estamos falando sobre demência. Nesse bloco, nós vamos saber principalmente quais são os principais tipos de demência e os sintomas. Tudo bem, doutora? Vamos continuar o nosso bate-papo? Vamos sim. Vamos lá. Quais são os principais tipos de demência que existem, doutora? São vários os tipos de demência, Os mais conhecidos são o Alzheimer, que também é o que a gente, além de ser o mais conhecido, o que a gente vê bastante nas pessoas, nos idosos. Tem demência vascular, que normalmente é quando a pessoa teve um AVC, um acidente vascular cerebral, e depois as sequelas vão progredindo, então também é um outro tipozinho. Tem demência frontotemporal, que ela vai alterar mais o comportamento, É um pouquinho mais rara da gente de encontrar, E uma demência de corpos de Levy, por exemplo, que ela vai alterar principalmente a parte motora, um tremor, esse lado maior, assim.
A principal de todas, a mais comum de todas, seria qual? O Alzheimer. E quais são os sintomas para você saber que uma pessoa pode ter demência ou não? A gente consegue perceber se uma pessoa está tendo? No dia a dia, que é um papel muito importante do familiar, que é observar como que o idoso está se comportando ali. Normalmente ele começa a esquecer nome de objeto, desorientação assim, espacial, temporal, onde que eu tô, né? A linguagem. Ah, esqueci uma panela também no fogo, aceso, e a pessoa não percebe. Esqueceu essa parte de memória principal no Alzheimer, né? A atenção também são aspectos importantes na doença de Alzheimer que faz um diagnóstico. E então os sintomas mais importantes para você descobrir se uma pessoa pode ter um certo tipo de demência seriam? Os aspectos do dia a dia, porque daí vai variar de demência para demência, tá? No caso do Alzheimer, a pessoa esquece como faz as coisas, esquece como usar objetos complexos, esquece onde guardou algum objeto na cozinha, né? No caso do Alzheimer. No caso da panela no fogo acesa, que é um caso mais grave, né? Sim. O fato de não conhecer a pessoa também. Não reconhece. De uma hora para outra você já não conhece mais a pessoa, Não. Acontece isso ou não? O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva, com uma lenta progressão. Isso. Ele começa com sintomas mais brandos e vai aprofundando, vai complicando. Tanto que é um diagnóstico que às vezes demora para ser feito, porque não percebe, acha que é desatenção, né? Idosos costumam ter mesmo, né? Uma diminuição normal, dentro do que é esperado para a idade, de memória, de atenção, então às vezes acaba passando despercebido, né? E o familiar tem que estar muito ciente do que pode estar acontecendo, né? E para você fazer essa avaliação, doutora, como que vocês fazem? Porque para você chegar num diagnóstico preciso, essa avaliação é muito importante, né? Existem alguns testes que vocês aplicam? Como que funciona? Sim, a gente tem vários testes que são estudados, padronizados, né? Cada teste avalia um aspecto. Tem testes de atenção, testes de memória. Além de todos os testes que nós usamos, a gente também faz uma anamnese bem detalhada, que é muito importante para diferenciar um diagnóstico, né? A pessoa está ansiosa e está apresentando certos sintomas que pode confundir com uma demência. Então, nessa anamnese é importante, nos testes, numa entrevista com o familiar, que é um aspecto mais importante, que tem maior peso, né? Para fazer uma avaliação, uma boa avaliação. Muito bem. Nós vamos chamar mais um intervalo, pessoal. Já já nós estamos de volta com a TV Saúde e hoje o nosso tema é demência com a doutora Jéssica Pascoal de Bittencourt. Até mais. Voltamos com o programa TV Saúde, hoje com o tema demência, com a doutora Jéssica Pascoal de Bittencourt, que é psicóloga, especialista em psicologia da saúde e fazendo especialização, terminando especialização em neuropsicologia. Doutora Jéssica, nós falamos sobre os tipos de demência, sobre os sintomas e a importância da avaliação. Mas eu queria saber de você qual que é a importância da família nesse caso de ter um paciente, um ente querido com uma demência, por exemplo, Alzheimer. Eu já vi casos, né, de pessoas que não têm o mínimo de paciência com esse parente, com essa pessoa que cuida. Qual que é a importância da família no tratamento de uma pessoa com demência? A família no tratamento é o que tem maior peso, né, para uma qualidade boa de um tratamento. Tem que ter muita paciência mesmo, porque é muito complicado. Por que né? é complicado? O paciente não percebe as coisas que está fazendo. Então, eu vi uma pessoa ali. Tem demências que a pessoa tem alucinação visual. Não tem uma pessoa ali. Não, mas eu tô falando para você que tem ali. Então, o paciente fica incomodado, fica nervoso e o familiar tentando provar pro
para o paciente que não tem uma pessoa ali. Aí vira uma guerra. Vira uma guerra, então tem alteração comportamental, às vezes pode ficar agressivo. Então o familiar tem que ter o manejo, uma forma correta de tratar, né? Então eu já expulsei a pessoa, eu vi também. Você faz um tratamento com a família também, além do paciente? Como que é feito? Eu faço uma psicoeducação, eu explico como que é algumas técnicas que eles poderiam utilizar em certos momentos, né? Então, não deixar um paciente muito nervoso quando ele esquece, vamos ajudar, né? Eu não tô em casa, eu quero ir para casa, que acontece muito, né? Vamos ali dar uma voltinha no quarteirão e você já chega em casa. Ou, nossa! E distrai o paciente, né? Para acabar esquecendo, digamos assim, que ele estava nervoso com alguma coisa, né? Trocar o assunto. E esse nervosismo, essas brigas que acontecem muito, interferem muito no tratamento. É uma coisa muito importante também. Eu acho que quem cuida de uma pessoa com demência, ele tem que ter sempre em mente a paciência, né? E saber que a pessoa ela está doente, ela não está agindo daquela forma porque é normal, não é normal. E aí entra a questão do amor, da compreensão, da paciência, né? E como que você, como profissional, vê essas questões? Você já passou por algum caso complicado, de haver maus tratos? Bastante, porque é uma doença difícil, é uma doença que cansa mesmo, porque é 24 horas você ali de olho na pessoa, para a pessoa não fugir. E muitas vezes a gente tem que tratar o familiar, né? Ajudar o familiar a ter um posicionamento, dar um apoio psicológico para ele. Chega uma hora que esgota também, né? Chega uma hora que esgota. E a pessoa que não tem dinheiro para contratar um profissional para cuidar, vai ter que pôr alguém da família para cuidar. E aí que eu acho que começa a pesar, né? Porque a pessoa vai ficando esgotada. Sim. Não é? E entre os familiares também, né? Se não tiver um tipo de revezamento, aí fica difícil. Porque eu acho que muita gente se afasta também, não afasta? Afasta. Irmãos acabam se distanciando, porque não querem assumir o compromisso de cuidar daquela pessoa, né? É bem complexo. A gente entrou no tema familiar, qualquer coisa, né? Complica bastante, né? No caso de uma doença, quando a gente tem que cuidar de uma outra pessoa, é bem complicado. Então eu já atendi idosos com suspeitas de demência, os filhos não cuidavam, né? Quer dizer, uma senhora já com uma certa idade... Cuidando de um outro senhor, né? Então é complicado, né? É cansativo. Ou quando, por exemplo, uma demência que altera mais o comportamento, a pessoa fica mais agressiva, mais impulsiva, né? É mais complicado ainda, porque daí tem briga mesmo, né? Vai variar um monte, mas vai judiar, sim. Como que é o tratamento, doutora? O tratamento é demorado, é rápido ou é para o resto da vida? Para o resto da vida. As demências, né, são doenças neurodegenerativas que têm comprometimento progressivo. Ela vai alterando cada vez mais, dependendo do tipo da demência, né, as funções cognitivas ali. É uma doença que com o medicamento ameniza alguns sintomas, mas não tem cura, né? É uma doença que, quando tem alteração comportamental, entra com um medicamento que vai auxiliar no comportamento, né? E assim vai indo, mas de cura ainda não se descobre. Não existe cura. Não. Os medicamentos são eficazes, eles diminuem bastante os sintomas, como que são? Diminuem bastante os sintomas, controlam um pouco, né? Não que com o medicamento a pessoa não vá piorar. Que tipo de sintoma que esses medicamentos controlam? Eles podem controlar ou diminuir? Muitas vezes é o comportamento, ou dependendo do tipo de demência, uma demência, por exemplo, Corpus de Levy, né, que altera bastante a parte de tremor, de equilíbrio, né, vai auxiliar
nesse processo, né, de controle maior. O medicamento vai auxiliar muito no comportamento. E existem alguns tipos de terapias ou não? Para paciente, não. Não. Só medicamento mesmo? Só medicamentoso. Medicamentoso. Para fechar o nosso bate-papo, uma pergunta muito importante. Existe algum tipo de prevenção? Existem formas de se prevenir as demências ou não? Isso é hereditário? Como que é? Hereditário não é. Não é hereditário? Tem ainda um comprovante, assim, é hereditário, né? Porque a gente não sabe por que uma pessoa tem um Alzheimer, né? Ainda não se tem uma etiologia muito definida, né? Então, muito menos saber se é hereditário ou não. Para prevenir, é importante a gente não ficar parado, não fazer nada. A alimentação ajuda? Então, é muito importante fazer atividades diferentes, né? Mexer com a cabeça, digamos assim. Atividade física e também algumas atividades de jogar xadrez, jogar dama. Ultrapassando o seu limite. Né? O que é ultrapassar o limite? É fazer coisas diferentes. Eu faço palavra cruzada fácil, vamos passar para média, vamos passar para difícil. Né? É exigir cada vez mais o funcionamento do seu cérebro. E palavra cruzada é um negócio interessante, né? Para, de repente, fortalecer o cérebro, ou trabalhar o cérebro. Talvez pode ser até uma forma de ajudar a não ter demência, né? Para finalizar o nosso bate-papo, então, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as pessoas que tem alguém na família que possui algum tipo de demência e principalmente para as pessoas que cuidam de um paciente com demência. A demência é uma doença complicada, né? É complicado para o paciente, para as pessoas que cuidam. Então é muito importante ter essa paciência, ter todo esse apoio de outras pessoas, de um psicólogo. É importante o papel que vocês têm. Então vocês necessitam também de um apoio. Vocês são muito importantes para o paciente. Sem vocês, é muito complicado o paciente viver ou sobreviver no caso, né? Então o papel de vocês é muito importante nessa doença. Tudo que acontece, a melhora do paciente é devido a vocês. Doutora Jéssica, muito obrigado por nos receber aqui no consultório. Hoje foi um bate-papo mais, vamos dizer assim, global, né, sobre a demência, mas tem muitos assuntos mais direcionados, né? Muito obrigado pelo bate-papo e nos receber aqui, tá bom? Muito obrigada a você pelo convite. Gente, nós vamos finalizando nosso programa TV Saúde, espero que você tenha gostado e qualquer hora nós estamos de volta aqui com mais informações. Aquele abraço, fiquem com Deus.